você pudesse escolher qualquer pessoa para você tomar um café de 1 hora, quem que você escolheria? Bem-vindo ao nosso CaféCast de volta, convidado extremamente especial, meu professor. Daqui a pouco eu apresento ele. Bem-vindo você que está de volta. Que episódio que é esse, Patucano? 38? 39? Alguma coisa assim? Estamos beirando 40 aí já. Alegria estar de volta com nova identidade, com 2 episódios por semana. Encontrei ele no restaurante e falei, você vai ser o primeiro convidado da volta, e realmente está sendo. É um prazer absurdo te receber, Ricardão. Professor do mercado. Que isso, cara. Falei, mas você sabe que você é um amigo, né? Que isso. Amigo, ia ser um amigo do meu filho, mas se tornou um amigo, até porque eu sou amigo dos amigos do meu filho. Até porque você é muito mais legal do que o Pedro. Eu acho que o Pedro é meio burrado, às vezes. Meio velho, rabugento. Você realmente é bem mais mas eu que agradeço, cara. Quando você falou pra mim, eu até estranhei. O Thomas falou, você vai lá? Eu falei, como é que eu não vou? Tá louco, cara? Iria com o maior prazer. Puta... O que você precisar, você pode contar comigo sempre. Satisfação receber o Ricardo Teixeira, já apresento ele. Você que nunca assistiu o Café Cash, curta, se inscreva, compartilhe, mande seu comentário. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify, em todas as plataformas aí de podcast também. O Café Cash, que a partir de agora, ele é um oferecimento da Catena, que é a nossa escola para corretores de imóveis. Se você não conhece a Catena, tem uma descrição aí embaixo. Mas é basicamente uma escola aí para corretores de imóveis que tem cursos separados, aulas ao vivo toda semana, professores convidados, uma série de coisas. Galera, Ricardo Teixeira, para vocês entenderem, tem uma história gigantesca já no mercado imobiliário, não só em Goiânia, mas fora também. E ele foi realmente um professor meu do começo. Conheci antes de entrar no mercado imobiliário, entrei, trabalhei com ele na Urbs, tive o prazer de aprender muito com ele lá, então é realmente uma honra te receber. Como a gente não está aqui para falar de mercado imobiliário, mas de história, né? Eu quero que você me conta de São Paulo, cara. Você é paulistão. Não, cara. Da raiz. Como é que foi a infância, Ricardo? É de onde? Como é que era naquela época? Cara, São Paulo... Primeiro eu fui criado na rua, né, cara? Na rua que eu falo, poder brincar na rua, né? Já que você perguntou da infância, me remeteu na hora, né? Apesar de ser de São Paulo, eu... morei em casa, na casa dos meus pais, né, durante muitos anos, e tive o privilégio de ter uma infância maravilhosa, assim, sem carregar um problema, sabe? A vida leve, curtindo mesmo as coisas de criança, de chegar... Na minha época, a escola ainda eram férias de 3 meses, chegava dezembro, começava as aulas em março, só na rua, empinando pipa, andava de skate... Eu surfei, né? Fui surfista durante bons anos aí. Foi muito bom, cara. Eu tive uma infância muito boa. Muita briga de rua, muita confusão, bullying. Porque, né? Infância raiz. Cara. Mas foi assim, eu te falo que foi uma base muito legal. Também da infância já fui direto para adulto, né? Não teve... Você casou cedo, né? Praticamente, a hora que eu comecei a sair, começar a sentir essa juventude, eu tive o Pedro, né, que é o meu filho, aí, com 22 anos, né? Você estava com 22 na época? 22. Você sempre morou na capital, em São Paulo? Sempre. E aí, meu pai tinha um apartamento em São Vicente, e aí eu tenho uma irmã, né, que é mais velha, e meu irmão, que também é mais velho. Eu sou o caçula e foi o que primeiro tive filho, vou ser o primeiro avô da família. Mas aí foi tocando, né, cara, da infância, o Pedro... Quando a Roberta ficou grávida, eu já surfava, né? Ela me conheceu, eu sou formado em hotelaria, cara. Porque eram só 2 anos de faculdade, era curso superior, e aí eu viajava. Eu falei, puta, é para lá que eu vou, né? Já era, mas naquela época era advogado ou médico ou engenharia civil naquela época estava bombando já? Já tinha, né? Economia, você estava nas rodas, era só isso. Eu optei por hotelaria por causa disso. Por que a Roberta escolheu hotelaria, que eu não sei. Ela fez também hotelaria? Eu conheci ela na faculdade, só que 1 ano depois do que o meu. Fui a primeiro curso superior de hotelaria em São Paulo, cara. Realmente é um curso muito pouco convencional. Você escolheu pelo período, realmente? Escolhi pelo perfil de curso? 2 anos e eu queria viajar, cara. Você tinha que fazer uma faculdade, né? Era uma cobrança de todo mundo, você tem que ter o curso superior. Era uma coisa que tinha já enraizado desde a minha infância no colégio, né? Mas sempre passei os anos assim, quase arrastado.
Você era bom aluno? Não, cara, eu passava, assim, quase que na... Eu não estudava muito, mas eu sempre passei porque prestava atenção em algumas aulas. Tal. E louco isso, né? Porque a gente um vai aluno. falar dessa fase já, mas eu conheço poucas pessoas que são estudiosas efetivamente de mercado, né? Que estudam tudo, né? Para desenvolvimento, índice. Eu sempre... eu acho que você faz isso hoje em dia, né? Mas eu sempre te enxerguei dessa maneira como um estudioso nato, Não, efetivamente. cara, não, eu sempre vivi muita vida, né? Sempre fui muito observador. Interessante, cara. Sempre me relacionei com, mesmo na minha infância, na minha juventude, me relacionava com os amigos dos meus pais. Que legal. Sempre muito fução, tal. Estudava, sempre gostei muito de ler, né? Mas eu não tinha não era um cara bitoladão, não. Eu queria era curtir a vida mais, assim. Mas numa boa, eu viajava fim de semana Mas na época, puta, eu pegava a prancha, pegava o ônibus, ia para rodoviária, ia de ônibus para o litoral, e a vida era uma boa, não tinha esse estresse que tem hoje, né? Essa violência. Tinha no máximo uma briga aqui, outra ali, que você se defendia, mas não tinha essa... Nem menos arma na rua, zero, nada cara, disso. Zero. Não lembro de esse nível de violência, zero. E o lance antes de... Eu quero saber do negócio da hotelaria. Não, antes até disso. Você casou com a Roberta antes de formar, não foi? Ou foi durante a faculdade? Como é que foi? Durante a faculdade, ela ficou grávida, né? Eu namorava com ela. Primeiro que no Totalmente planejado, né? Totalmente. E o pai dela, eu vou chegar nessa história do pai dela, mas o pai dela, ele faleceu, mas é um cara que virou um grande amigo, um dos melhores médicos, foi um dos melhores médicos do Brasil, ortopedista. Que legal. Foi presidente da SBOT, era uma referência, mas era um cara muito sistemático, né? Alemãozão. Ele, na época, ela tem, né? Ela tem, com ela são 6 filhos, né? Então era um cara, ela perdeu a mãe muito cedo, significa que ele perdeu a esposa. Então era tipo, puta, eu vou sair aqui pro colégio 7 horas da manhã, quem tiver vai, quem não tiver fica. Pra você ter 5 pessoas, assim, você comandar 6 filhos, né, meu irmão? Aí ele era assim. E eu, na época, namorava com ela, me chamou, mandou ir lá, parece filme, né? Tá com uma pedra aqui pra você me acordar, pra eu descer. Estourei o vídeo. Então ele ficou 1 ano sem falar comigo. Caraca, velho. 1 ano não, cara. 1 ano sem falar comigo. E a Roberta era aquela mulher que, puta, chegava... Eu lembro que a primeira vez que eu fui sair com ela fui buscar eu de moletom, né, cara? Surfista, carro meio zoado e tal. Era que ela abriu a porta, saiu da casa, cara. Uma mulher de um vestido longo. Falei, rapaz, onde é que eu vou levar essa mulher, cara? Elegante pra caramba. Puta, vai arrumar briga, né? Onde é que eu vou levar ela? Aí levei ela para minha casa. Levei para minha casa, apresentei para meus pais. Até hoje ela comenta disso, que ela de vestido longo lá, pus meu pai deitado, um puta frio em São Paulo, meu irmão, os 3 na cama, pus ela sentada lá. Enquanto eu fui tomar banho, ficou lá, a gente foi ver filme, mas nem avancei com ela. E aí a história... Quando ela ficou grávida, eu falei, liga para o seu pai, avisa ele que... Marca um horário com a tua família, com o seu pai, que eu faço questão de ir aí conversar com ele. Na mesma hora, né, cara? Eu transmiti, falei, você fica tranquilo, eu vou assumir, é nosso, não pense em mais nada, não pense besteira, nessa idade, né, cara? Muito novo. Ela tudo insegura. Ela tinha que idade? 21, né? 20, talvez 20. E aí marquei de conversar com o pai dela. Aí eu descobri que a palavra tem poder, né? Quando eu fui conversar com o pai dela. Cheguei lá, o irmão mais velho dela, que na época também tinha 23 anos, né? O pai tem arma, hein? Falei, pô, vai se fuder, né, cara? O pai tem arma, cara. Já que você tá me ajudando pra caramba, hein, cara? Aí ficou todos os irmãos dela assistindo, o pai dela chegou, né, cara? Eu lembro até hoje essa cena, ligou a televisão. E ele ficava ligando, ele assistia o jornal, põe uma aguinha com um limão espremido. E eu cheguei, sentei do lado dele, tentando puxar conversa, e ele não dava atenção, porque ele queria ver o jornal, ele até não entendia, né? Tipo, pô, para de me encher o saco. Aí não me dava atenção, uma hora eu levantei, puf, desliguei a TV. Que eu desliguei a TV, ele falou, o que é, cara? O que você quer, Você né? tá louco? O que você quer? Eu falei, preciso falar com o senhor aí e tal. Falei, fala então, o que foi? Eu falei, você não me dá atenção, né? O que foi, cara? Eu falei, tô namorando a sua filha. Eu falei, eu não tenho, o que eu vou fazer? Eu não tenho gestão sobre isso. Eu falei, não, Santinha, é um pouco mais avançado, tô gostando bastante dela. Mas e aí, cara? Ele, puta, numa saia justa. Eu falei, cara, eu tô pensando em casar, né? Ele falou, casar, cara? Você ganha quanto?
Falei, o senhor está sendo indelicado agora, né? Eu não perguntei quanto o senhor ganha. E aí, puta, piorei a situação. Aí ele, como assim? Porque você vem me parar, desliga, fala que quer casar com a minha filha. Falei, mas aí eu falei, agora fudeu, né? Olhar vocês, tudo, eu já suando igual a bica. Caraca. Falei, não, mas o senhor vai ser avô. Nossa, Irmão, velho. ele tem um bigodão, velho. O bicho fez assim, a hora que eu vi o bigode dançando, sei que merda, na que eu vi o bigode dançando, cada duas palavras, eu falo, não, mas o senhor tem que entender, mas avô, eu sou avô, não, mas é avô. Não, mas eu imagino, eu sou avô, cara. Eu sei que acabamos estourando uma champanhe. No mesmo dia? No mesmo dia. Caraca, então mudou tudo. Mudou, rapaz. O avô, a palavra tem poder. Nossa, né? Aí encostei nele e falei, ó, faz uma cara de bravo, mas dá uma olhada ali atrás, seus filhos tudo ali, ó. Estão todos eles ali na beirada olhando. Tal. Aí acabou tudo. Aí, e aí, mas daí acho que ele feliz, né? Mas daí ele ficava a ficha de novo. Mas você vai para onde? Eu falei, vou para onde? Vou morar com meus pais, não tenho dinheiro, ué. Ele levei a Roberta para casa. Você trabalhava nessa época já? Cara, aí é outra história também, misturando os contextos da escolha, né? Eu fazia, como todo jovem, consertava prancha, fazia só bico, né? Trabalhava. Aí eu comecei a faculdade, ela ficou grávida, eu fui trabalhar. Fui convidado por um amigo meu, na época, comecei a entrar no mercado imobiliário, isso foi em setembro de 89, agosto de 89. Ele me chamou para ser recepcionista de um flat, que a Gafisa tinha uma empresa em São Paulo chamada Residência. Tinha uma outra no Rio, que essa empresa até hoje tem no Rio, chamada Promenade. Ela montou a Gomes de Almeida Fernandes, que na época era Gomes de Almeida Fernandes, hoje é Gafisa, montou duas empresas para fazer administração de flats. Não tinha esse profissionalismo. E ela tinha um projeto de lançar 120 flats no Brasil inteiro, né? E ela mesma fazia gestão? Ela tinha uma empresa, não ela, mas ela era sócia de uma empresa de administradora de flats. Era novidade a parte hotel em São Paulo, tinha hotelaria na época, era a hotelaria do Bel Captain, aquele cara que ficava com puta chapelão, lavanderia, restaurante, tudo, época áurea da Augusta, quebrou todos, cara. Teve retrofit do Cadoro, que tem até hoje... Mas não tinha como sobreviver, né? E a Gafisa lançou esses flats, que eram uma parte hotéis, ainda com viés de pool de locação, com uma rentabilidade muito boa. Só contexto, eu fiz esse contexto para você ver como a vida ela te dá caminhos. Aí esse cara me chamou para ir nessa entrevista, para ser recepcionista. Na época ela tinha 7 flats. E te chamou dos porque era mais meio antigos. conectado com o seu curso. O cara ali. era muito amigo meu no curso. Ele precisava muito trabalhar. Eu falei da história da Roberta, ele que me chamou. Aí eu fui falar com a diretora de RH, chamava Esther Barbosa, lembro até hoje, e eu passei ele não, cara. Aí eu, chamei ela no dia seguinte, ela não avisou ele. Eu falei, olha, não posso assumir, ele que me chamou, ele precisa, porque eu sempre fui uma família de classe média, apesar de, mais por orgulho, eu ia trabalhar de qualquer jeito, mas não ia tomar vaga. E aí ele acabou assumindo a vaga, deu uma semana, ela me chamou e falou, olha, eu gostei muito da nossa conversa, da sua postura, etc. Que legal. E você abriu uma vaga de trainee no grupo, na residência. Mudou minha vida, porque eu não sei o que poderia ter acontecido no meu futuro na recepção, e aí eu não me refiro ao fato de ser recepcionista, eu fui lá para isso, mas de recepção, você pode chegar chefe de recepção, vai virar gerente daquela unidade. Talvez a minha visão ficasse mais limitada àquilo que eu aprendi. Né? E eu fui para a residência, à medida que eu fui para lá, eu trabalhava numa rede, uma corporativo, com 200 funcionários, com diretoria de RH, diretoria operacional, diretoria financeira, que administrava todos esses flats. Aquilo me abriu a cabeça para uma visão para o mundo corporativo. Que legal, né? E em 95 veio o Plano Collor. Na que veio o Plano Collor, da Zélia Cardoso de Mello, que eu era jovem ainda, para mim não tinha dinheiro, não mudava muita coisa. Eu já era assistente de operações, mandaram todo mundo embora, literalmente todo mundo. Mas ficou quem? Ficou os caras de salário baixo. E na minha sala era uma sala gigante, cara, e com 2 diretorias, 2 gerências, né, na minha sala. E essa época do Brasil,
O gerente tinha assistente, que tinha um auxiliar, e o auxiliar tinha secretária, a secretária tinha um ajudante, e o ajudante um estagiário. É sério, cara, uma inflação galopante. As empresas não sabiam trabalhar, fazer conta, era uma loucura mesmo. Esse cara mandou todo mundo embora, porque tinha que viver as empresas, né, no plano Collor. E ele era o diretor financeiro, me chamou, falou, cara, você se vira aí, assume aí, cara. Então, primeira outra coisa também na vida, eu poderia ter virado pro cara e falou, mas quanto eu vou ganhar, né? Como é que vai ser? Como assim assume aí? Que hoje o mundo está mais melindrado. Eu falei, rapaz, na hora, pensei comigo, e agora é a hora que eu tenho de aprender, né? Você pegou a bucha toda. Peguei a bucha toda que, na verdade, enxugou, né, cara? O cara, área operacional, RH, cuidava do uniforme, do shampoozinho. O cara, não quero saber dessa porra não, bicho. Você cuida do que é básico, do que é prioridade, você vai ter só um assistente. E aí eu fui crescendo, ganhei um prêmio nessa época de uma revista como gerente mais jovem. Eu assumi depois de um tempo legal. Você a gerência com que idade, geral. Eu tinha lá, foi em 26 anos, 27 anos, eu assumi a gerência geral do grupo como um todo, desses apart-hotéis. Pedro já nascido, obviamente. Pedro já nascido, veio a Ana Luísa. Aí, entre o Pedro e a Ana Luísa, outra escolha também, cara, por muito pouco, foi antes de eu ter crescido nessa empresa, e aí eu já me sustentava só nesse trabalho. Eu, na hotelaria, conheci o irmão do Marcelo Fromer, que faleceu do bar do Titãs. Na época, eles montaram um bar, chamava Rocking Dog. E eu trabalhava de manhã, eu fazia faculdade de manhã, à tarde eu era trainee, na época eu entrei como trainee, e à noite eu era barman desse bar do Titãs. E ali, e sem drama, sabe? Trabalhava mesmo, chegava em casa tarde, a Roberta com a putoleira, falava, vamos vir de peste, ficar nós dois aqui, dar o braço, mas tirando os perrengues, né? Porque todo mundo passa. Minha vida sempre foi muito leve, cara. Fui tocando a vida. Quando comecei a crescer na empresa, abri mão dessa... Fiquei 2 anos dessa forma, ninguém aguenta mais do que isso também, né? E aí fui embora. Você praticamente não dormia, né? E eu até criei um conceito, cara, de vez em quando, não é nem palestra, bate-papo que eu faço nas agências, que é o Ocítabas, né? Os meus anos Ocítabas. Sabe o que é Ocítabas? Não. Ocítabas é o sabático ao contrário. É sério, porque eu vejo as pessoas reclamando, puta, entrei na corretagem, mas não deu certo, entrei não deu certo. Rapaz, será que você se doou mesmo, cara? Então eu tive alguns gaps na minha vida. Esse foi um na residência, que eu não tinha escolha, cara. A hora que eu peguei aquela oportunidade, que eu negociei com a minha família e falei, cara, eu preciso, 1 ano, bicho, comida regrada, sem beber, sem sair, 1 aninho, não vai matar ninguém. E aí eu mergulhava de cabeça em cada vez que eu tive uma necessidade como essa, né? Aí fui crescendo. Aí da residência eu criei um projeto no Brasil, que é o Pay Per Use, né? O serviço Pay Per Use fui eu que criei. Tá brincando? Sério, porque eu vim da hotelaria, eu olhava os prédios, falava, por que eu não posso fazer nesse prédio um dormitório, serviço opcional de camareira, não tinha iFood, não tinha nada, né? Então eu pegava o bairro, cadastrava os comércios do bairro, e aí qual a relação disso com o mercado imobiliário? Para isso tudo eu tinha que analisar os projetos, para encaixar. Eu saí dessa empresa residência, fui para a Itambet, administrava na época 200 condomínios, e aí eu criei esse projeto lá dentro, ela me chamou por causa da hotelaria, e eu implantei esse serviço, peguei prédios comerciais, o Robocop, por exemplo, que ao invés de ter o zelador, eu meti um gerentão. Ao invés de ter o porteirão, eu meti uma recepcionista. Então, eu mudei a cara, os serviços. Isso deu um upgrade de prestação de serviços nesses empreendimentos. E aí, comecei a criar, com esse produto, lançavam empreendimentos com essa chancela, serviços Pay Per Use. Foi um estouro. Que legal. Páginas e páginas de jornal com serviço. Eu pegava produto com 3 anos antes na área comercial. Antes de lançar, eu amarrava para... A Itambé saiu com 400 condomínios, dobramos a empresa. E aí eu me relacionei com todos os incorporadores, porque para prestar um bom serviço, eu tinha que analisar projeto. O lixo circula por aqui, a recepção é aqui, não é portaria. E essa expertise veio da hotelaria. Vem desde... Aí eu comecei a participar desde as concepções, porque eu participava de reuniões gigantes. Minha parte era... É concepção de produto isso. De produto, cara. E a minha parte era
como encaixar o serviço. Só que eu assistia reuniões que começavam às 7 horas da manhã e ia embora a manhã inteira. Aí vinha o cara do marketing, vinha o cara, cada um para conceber o produto, e eu entrava com o serviço. Que legal. E no meeting eu que falava sobre condomínio, etc. Antes até de chegar nessa... Enfim, mas dali eu fui para a Promenade, já fui como sócio, que é uma empresa no Rio, também com esse viés dessa gestão patrimonial, de flat e tal. Aí o Marcos Lopes me viu fazendo as convenções de corretor, me chamou, isso foi em 2002. Você ficou 10 anos, então, nesse gap meio hotelaria, serviço, até ir... Seguindo o mercado imobiliário. Só que dentro do Inserido no mercado imobiliário na veia, aliás, né? Porque eu me relacionava com o incorporador. Porque concepção de produto é Não, fantástico. eu sentia a dor do incorporador, e aí eu pegava e fazia as assembleias de instalação, eu sentia o que é, tudo que idealizavam, o que funcionava, o que não funcionava, as dores do comprador, as dores do cliente. Eu ia nas reuniões de condomínio, sentia as reclamações, levava esse feedback para os incorporadores, e aí na concepção eu já arrumava muita coisa, e aí eu passei a entender muito o incorporador, né? Tanto que minha área na Urbis sempre foi atender mais o incorporador, né? Trazer produto, porque atrás de trazer o produto eu desenvolvo o produto, eu ajudo a concepção de planta, mostro o que vai dar certo, o que vai dar errado, o que vai dar problema, onde eles vão ter problema, como eles deveriam entregar um prédio. Eu me lembro de participar um pouco disso com você no Jardim de Monet, da FR. Monet, montei, desenvolvi inteiro, né? Eu lembro, porque a gente teve ali umas 2, 3 reuniões juntos, né? E eu vi você fazendo aquilo na prática, eu achei muito bacana. E aí o que acontece? Isso tudo gerou, e aí eu fui chamado para... Aí sim, venda na veia, eu já tinha um relacionamento com o mercado imobiliário inteiro, eu conhecia todos os incorporadores, eu visitava todos os incorporadores, sem exceção. Cara, em todos os bairros de São Paulo, a gente tinha uma capilaridade muito grande. Ele vendo minha forma de me comunicar, etc., eu entrei na Lopes já como diretor na área do Private, montei a Lopes Private. Como que ele te viu? Nessas... Participando junto. Eu fazia quase que a passagem, né, da concepção para a área da venda. E eu ia para os corretores e explicava: esse condomínio vai custar tanto, olha o diferencial que vocês têm aqui para vender, como é que eu fazia essas apresentações nos meetings, né, desses profissionais. Você era conhecido no mercado direto, já de venda ali, totalmente. Então. Aí ele queria implantar essa área do mercado secundário, que é a Lopes Private, aí veio por isso o de Urbis Private, quando trouxe... A Lopes já era, não do mesmo porte, porque cresceu muito, mas ela já era reconhecida nacionalmente? Sim, demais, muito, né, porque era a única... A Lopes tem... sei lá, mais de 80 anos, né? Tem uma empresa muito antiga, né? Então ela já está o quê? Na terceira geração? O seu Lopes, que é o pai do Marcos Lopes, que é o atual CEO, ele que vendeu Faria Lima, quer dizer, vendeu Paulista, Avenida Paulista. O cara nasceu São Paulo com a empresa dos caras, né? Caraca. E aí eu montei essa operação da Private, né? E da Private fui crescendo lá dentro também. E o mercado secundário era um mercado muito mal visto, como eu não tinha muito visto nisso, eu entrei com foco no vendedor, no foco da gestão, de cuidar do cliente, não adianta, não pegava o mundo, abraçava, fazia avaliação, eu entendia o negócio, sabe? O modelo de negócio. E aí, tanto que a Urbis em Goiânia, ela, além de agregar pessoas por muito tempo trabalharam conosco, como você, por exemplo, esse mercado secundário raiz, né? Mas aí na Lopes eu fui crescendo, peguei abertura de capital. Quando a empresa foi abrir capital, eu era um dos principais executivos, tinha stock options. Deve ter sido uma loucura, hein? Nossa, porque aí você tem que pegar uma empresa antiga, informal. Você optou por sair, foi nessa época? Não então, aí chegou num estágio que eu não estava mais, até por questão de doença, eu já estava... Conta como é que foi essa... Não, cara, eu cresci muito, a empresa estava muito grande. A sua atitude... Estava muito grande. São Paulo, Goiânia. Foi uma cagada, foi no workshop, cara. Nunca na minha vida profissional inteira eu... Estava no meu limite. Puta, aí foi nessa época de abrir o capital, chamou um monte daqueles cara de banco, cara que nada, mas, mercado imobiliário, eu querendo estar com o time ali, falei, vai perder a galera, bicho, vocês estão aí tudo no laptop, eu estou me coçando, deixa eu voltar pro salão. Não, relaxa, a gente vai montar um negócio que todo mundo vai querer vir trabalhar. Eu falei, não é bem assim, cara. Como até hoje não é, né? E você sempre teve, né, nessa via frente de equipe, né? Desde essa época da Lopes? Nossa, todos. Eu tenho grandes amigos, os melhores profissionais hoje desse mercado
posso dizer que passaram, de alguma forma, trabalharam comigo, principalmente nesse mercado secundário, que aqui em Goiânia eu acabei focando muito no lançamento, inicialmente porque era oportunidade, né? Mas Daniel De Cash, a Labate, a Ana Meritelli... Muito forte, cara. É, Foi você que trouxe ele em Foi, Goiânia uma vez para foi. falar no Vitória, eu acho, não foi? Meu irmão, cara, foi no lançamento do Parque Arquitetônico. Cara, né? esse cara, Ricardo, é uma das poucas palestras que eu não esqueço, porque ele conta ali que... A história dele. A história toda e como ele chegou no grupo do Abílio Diniz, não é? Isso, foi o negócio do loteamento. E falou na época ele falou, não, só para a família aqui, para o grupo, eu já vendi mais de $500 milhão. A hora que ele falou aquele número, eu falei, não acredito, tem como vender $500 milhão. E o nome do cara é The Cash. The Cash, né? O nome já Não, é ele legal. é um grande, a meu irmão mesmo. Legal. Ele veio para Goiânia, já fica na minha chácara. E ele foi diretor, né, lá. Acabou se tornando um diretor. Eu virei executivo, ele trabalhava como diretor lá comigo, na minha equipe, né? Na minha equipe que eu montei. Ele foi pioneiro, me ajudou a desenvolver esse projeto como um todo. E aí grandes profissionais passaram por isso. Mas eu estava no meu limite já. Aí não aguentava essa galera. Aí eu participei, criei um projeto com a HSBC na época, que eu entendia que o mercado era movido por crédito. E aí fiz uma parceria com a HSBC, montei um salão disso. Aí a Lopes, esse foi o piloto. Desse piloto, ela fez aquela joint venture com o Banco Itaú e captou 200 milhões na época, antes até, ou ato com paralelo, abertura de capital. Porque o banco, e aí outra coisa maluca, né? Eu olhava e falava, puta que pariu, o cara tá pondo 200 milhões nisso, como é que vai trabalhar? Eu fazia a conta, quanto que financia, quanto vai dar de lucro para o banco, vai levar 50 anos para você recuperar o investimento disso. Foi nessa época que eles já vieram com a Crédito Pago? Foi Crédito Pronto, mas Crédito Pronto foi evolução, né? Mas nasceu o conceito da Crédito Pronto, foi essa operação. O Itaú tem sociedade nessa operação. E essa operação, foi aí o Itaú, no dia seguinte, tudo exagerando, depois de uma semana, um mês, sei lá, juntou os acionistas, ele fez um anúncio ao investidor, falou, eu fechei uma parceria com a maior imobiliária da América Latina, né? A ação do Itaú subiu... Isso aqui, pagou 3 desse investimento. Aí eu comecei a entender que mercado maluco, né? Quer dizer, eu achando que a conta ia ser daquelas... Foi só ele juntou uma parceria da maior originadora uma potencial de ser a maior originadora. É um negócio entrelaçado, né? Demais. Nos Estados Unidos, 80% do crédito vem do mercado imobiliário. O maior originador é o broker, né? E aí foi assim, enfim... E a gente não teve mais notícia de movimento no mercado financeiro para imobiliária, né? Cara, porque eu acho isso aí foi igual a época da .com, não a .com imobiliária, né? Das empresas de .com, certo. Que teve também abertura de bolha, capital. né? Cara, o mercado imobiliário aconteceu igual. Aí aquele movimento no mercado imobiliário, aquilo foi frenético. Eu tem até uma foto, estou junto no Ibovespa. Aliás, outra coisa também, como o mundo a gente tem que ter pé no chão. Quando eu recebi stock option, era 2 anos antes de bater a primeira crise. Eu me sentia o executivo andando na Paulista, na Faria Lima. Estou milionário daqui a 2 anos. Pô, eu tinha opção de ação, abriu. A opção de ação você recebe com 30% a menos do que abre e você pode exercer 25% ao ano. Primeiro ano bombando, eu segurei, não vou abrir. No outro. Segundo ano veio a crise, fui para baixo. Queimou tudo. Não tinha nada, não valia nada, não consegui trocar nada e já estava no limite para sair. Aí discuti com um cara lá, e pela primeira vez na minha vida, não aguentei estrategicamente e falei. Aí eu sentei em casa e decidi que lugar que eu quero ir morar, levar meus filhos. Foi uma decisão minha nesse momento, não depois que eu fui compartilhar, dei a liberdade para a Roberta, ela graças a Deus me seguiu, mas eu não tinha outra opção. Quando eu me vi em Itu de moto 4 horas da manhã, cara, ela me ligando, onde é que você tá, cara? Tô em Itu. Com o quê? Tu é interior de São Paulo, cara, uma pracinha charmosa, um puto orelhão, Itu é tudo grande. Eu parava minha moto, saía andando nas ruazinhas, assim, 4 horas da manhã, eu falei, alguma coisa tá errada. Aí eu tomei essa decisão, olhei para o Brasil, falei, cara, a primeira coisa que vem à cabeça é, eu vou para a praia, né? Eu vou para Salvador. Aí meu sogro falou para mim, cara, vai para o agronegócio. O negócio vai bombar. Visionário, hein? Na época ninguém falava de agronegócio. E outra coisa, você é um cara muito workaholic. Se você for para uma cidade que
tá ligado, toda a cidade é ligada à terra, ao agronegócio, é um povo muito trabalhador. Então você vai, claro que você vai sentir diferenças culturais, até porque o Brasil não era globalizado. Eu nem entendi muito essa conversa, diferenças culturais, como a gente não conhecia ninguém, ninguém se conhecia, nenhum estado se conhecia. A verdade é essa, conhecia de viajar, mas não de trabalhar. O Brasil não era globalizado, né? O mundo não era globalizado, ninguém se entrelaçava. Aí ele me deu esse toque, vim para Goiânia, vim por raça, porque, cara, não tinha hotel, fiquei no hotel no centro, deu tudo errado. E você não veio para estudar antes, né? Você já veio Não, mesmo, eu vim, né? passei um fim de semana, achei... Eu ia tomar um chopp naquele... Na época era o Cabanas, em frente ao Vacabrava. Cabanas. Piquiras. Achei do caralho, essa cidadezinha charmosa, tudo muito... Tudo ajeitadinho. Falei, cara, eu vou meter a cara nesse negócio aí. Não conhecia literalmente ninguém, né? Conhecia um médico, que era o Ricardo Esperidião. Famoso. Mais ninguém. E aí vim, cara. Aí eu falei para o Lopes, estou indo embora, é uma decisão que eu vou tomar, vou seguir meu rumo, eu já era um... Você desenhou um plano? Desenhei um plano para mim, cara. Na verdade, a minha vida inteira, desde que esse dia do dia que eu casei com a Roberta, eu falei para ela, nossa meta vai ser encaminhar nossos filhos financeiramente. Essa é a meta da minha vida. Tanto que, de alguns anos para cá, eu fiquei perdidinho, cara. Porque agora eles estão bem encaminhados. Forma, eu estou encaminhado, né, cara? Cada um tem que seguir o seu caminho. Mas eu encaminhei isso. Né? Foi a minha meta. Eu só persegui ela esse tempo todo, né? Não que eu não viajava com eles, fazia tudo que você pode imaginar, mesmo sem grana, sem nada. Mas essa era a minha meta, né? Então, que é uma coisa importante que está dentro do que você trabalha com a cabeça das pessoas. Eu tinha que me preocupa muitas vezes o que na época dos coachings, né? Hoje você tá foda, você realmente ficou num lugar. Não, hoje porra, ninguém vai seguir. Na época era 200 só. Chegava qualquer um, falava que era coach, falava, porra, né? E é perigoso porque a energia do entusiasmo, ela é poderosíssima. Mas a energia da frustração, cara, é o que causa depressão, morte. Isso é matéria do Fantástico, não sei se você lembra. Não, cara. O Fantástico e tem muita gente, o cara curso, vou ganhar 100 mil reais amanhã. Calma, bicho. Ele fez. E o cara tem que calibrar a meta dele de acordo com a energia dele. E ele vai. Aí você quer mudar a tua meta? Muda a tua energia. Vai mudar teus hábitos. Tem gente que é igual você, cara. Quando que a gente conversou que ou eu ou você, de alguma forma, estava para baixo, mesmo com perrengue. Ver o impossível, né? Foi a vida, bicho. A vida é de pessoas que têm essa energia. Então, trabalha a tua energia, repactua a tua meta e você vai se dar bem na vida. A minha vida foi isso. Eu comecei a identificar que eu não tinha conteúdo para estudar sobre vendas na minha época, né? Como hoje eu vejo, você mesmo é um grande educador para isso. E aí hoje, depois de muitos anos, eu comecei a olhar, eu carreguei muitas premissas de bons vendedores pela minha empatia. Eu acho que o mais importante, na verdade, é a minha autenticidade. Eu sempre vivi a vida muito feliz, de verdade, realmente, de verdade. Eu lembro de ver você. Eu não lembro de ver você nos anos que a gente teve muito contato próximo. Não lembro de você te ver desanimado e nem estressado. Então, você poderia até estar, mas você não... Mas porque o problema passa a ser... Cara, eu descobri muito cedo... Nunca vi você se exaltar. Eu descobri muito cedo que o problema faz parte da vida, cara. E aí você tem que administrar aquele momento. Louco isso. E aí você vai entender qual é a relação que faz uma venda de... Até criei uma frase, né? A arte de vender está na sabedoria de se conectar. Legal. Que eu procurava muito identificar. Puta, eu preciso ter uma frase que reflita o que eu acho que é a venda. E o conectar, cara, é autenticidade. Além de outras coisas que você... As técnicas que você passa hoje, eu aprendi meio que... Não é que eu aprendi, eu transmitia ela naturalmente. Não é todo mundo que tem isso. Então, resumindo, é isso. Aí eu vim para Goiânia, aí é outra história, mas eu não parei de falar um minuto, né, cara? Não, você está aqui para falar mesmo, você tem que falar mesmo. E aí eu vou te falar, cara, eu vim para Goiânia para os meus filhos terem qualidade de vida, foi a minha prioridade. A Roberta tinha passado um assalto em São Paulo pesado, além do meu estresse. E aí, mas o mais importante é que eu queria também tirar, não desacelerar, mas ter uma vida também
que hoje eu tenho, com mais qualidade de vida. Mas eu vou te falar que tudo que eu passei em São Paulo, eu achando que na cabeça de todo mundo, eu era um dos principais executivos de São Paulo, eu tinha um bom posicionamento. Pô, você vai para Goiás, você vai sair do centro nervoso. Sair da evidência. Como se eu tivesse, de certa forma, foi isso, né? E eu tomei, como era uma decisão pessoal, eu já estava preparado para esse tipo de crítica. Mas tudo que eu aprendi foi para enfrentar o que eu tive que enfrentar aqui em Goiânia, que como maluco, né? E normalmente as grandes empresas, ao fazer as suas expansões, elas não mandam os seus principais executivos, coisa que hoje eu tenho convicção que, para acertar, a minha experiência toda eu tive que mergulhar para conseguir fazer as coisas acontecerem em Goiânia. Foi muito difícil, foi muita pressão, muita retaliação. Você veio primeiro sozinho? Eu vim sozinho, montei, fiz uma parceria com o Ricardo Frois, tinha uma empresa chamada Open Door, que a gente montou do zero, né, praticamente. Mas já com a Chancela Lopes? Já com a Chancela Lopes, no começo. Como é que foi para os caras lá em São Paulo? Tipo, você falou que ia vazar fora, você falou, tô saindo, então eu tenho um projeto Lopes para levar para Goiânia. Não, cara, Como é que eles receberam isso, inclusive? Não, quando eu vim para cá? É. Não, eu tô saindo e vou para Goiânia. E aí ele, puta, você vai? Então, é uma cidade que eu tenho vontade de ter uma operação. Ah, legal. E aí você veio com essa missão. Eu já vim, existem era uma duas decisão que eu tomei. Aí, né? Você tinha uma missão pessoal de mudar o seu fluxo de vida, mas aí veio com a missão profissional também de trazer a marca Lopes para cá. Foi o outro ano Citabas, né? Eu em um ano, em 2 meses, eu sabia falar do mercado imobiliário inteiro. Pois é, e me tira até essa dúvida. Eu tenho a impressão que você tem um tino workaholic interno, o negócio de gostar muito e é natural seu. Você conseguiu, quando você veio, mudar esse fluxo? Não, pelo contrário. Eu ficava... Não, hoje eu vou na ginástica e tudo. É diferente hoje em dia, mas naquela época... Você é louco, cara. Porque Goiânia, por mais que você queira, cara, deu 7 horas da noite, você pode ficar forçando querer trabalhar. A galera não... E nem acho que é o que eu também acho, não acho errado. Você vai para Nova York, que falam que é o centro do... Lá para. Eu tive lá ano passado, a galera para. Fica lá no happy hour. Eu achava que era tipo tudo o tempo inteiro. São Paulo, eu saía da empresa 9 horas, eu fingia que ia no banheiro e vazava, porque ficava com vergonha, cara. Mas também você podia chegar às 10, mas era uma loucura. É totalmente diferente o fluxo. 2 horas de trânsito para ir. Então, mas para mim não faz sentido esse modelo, né? Mas você acostuma a vida inteira nisso. É bem o perfilzão que eu Goldman Sachs. Que eu ia almoçar aqui em Goiânia, às vezes que eu ia almoçar em casa, até porque não tinha. Não é o que é hoje, que você vai nos restaurantes tudo lotado. Não tinha executivo, que né? É um mercado que eu sempre falo do executivo e tal. Eu tinha vergonha, bicho, de almoçar em casa. Eu me sentia constrangido, cara. Constrangido. A primeira reunião que eu estava em Goiânia, o cara, deu uma hora que eu preciso buscar meu filho no colégio, né? O quê? Eu falei, buscar teu... Pensei, né? Toma no cu, bicho, você tá no meio da reunião. Porra, meu. Cara, hoje se o cara fala para mim, eu falo, cara, para agora a reunião, depois a gente termina. A prioridade é buscar teu filho no colégio. Mudou, sabe? Mudou, cara. Mas aí foi nisso, eu plantei um ritmo aqui violento, pus a galera pra rua e... Aí, quem que era a galera? Então, público. Eu vim com uma galera grande de São Paulo, né, para criar essa mudança. E aí foi foda, Ministério Público, delegacia. Por quê? Porque tinha um entendimento em Goiânia que você trabalhar antes do lançamento, você está fazendo venda. E você já veio focado em lançamento? Era grande oportunidade. Goiânia não tinha mercado secundário. O mercado secundário é reflexo do mercado primário. Realmente. E aí eu fui implantar o mercado secundário, tanto que eu implantei a Urbs Private no Atom, foi em 2010, 2012. Mesmo assim não tinha mercado, eram aqueles prédios antigos do Bueno Pequeno ou do setor oeste. Alto padrão era o setor oeste, uma vaga, 2 vagas. Prédios gigantes, com condomínios altos. E a cidade se fazendo. Falei, puta, é agora, né? E aí entramos forte. Na época, a AMB, que virou Brookfield, tinha um pipeline monstruoso, aquela loucura dos incorporadores. Entramos rasgando, cara. Em pouco tempo já era o tamanho da Adão, na época, maior até. Depois ela hoje é uma potência. Não sabia que tinha chegado desse tamanho, não. Cresceu pra caramba, cara. E aí eu ia pra rua, trabalhava, tinha um entendimento errado, na minha opinião errado,
São Paulo você escancara antes de lançar, mostra decorado, mostra tudo e não está vendendo. Você não está vendendo, porque você tem que criar massa crítica, né? O lançamento, uma coisa é você vender 50 apartamentos, que era a cultura. Outra, eu ia lançar o Livre Buriti, eram 562 apartamentos. Eu tinha que construir uma massa crítica violenta para eu poder largar muito bem, ter motivação no time, tinha toda uma estratégia. Então eu pus a galera para a rua trabalhando pesado antes. E você já vem vem na mesma posição que você fazia, que era essa frente de equipe mesmo. Exato. E aí eu tive que reunir o Cresce, o Ministério Público, as imobiliárias eram até contra nessa época. Criamos uma TAC, que ela vigora até hoje, fui eu que puxei essa TAC, em termos de ajuste de conduta, que eu poderia trabalhar mais conceitualmente. A história de trabalhar conceitualmente nasceu daí. Que eu, por mim, tinha escancarado lá atrás já. Porque esse negócio de teaser do mercado imobiliário é relativo. O teaser é legal para fazer com verba de 2 milhões. Teaser para sair um outdoor. Ninguém lê porra nenhuma, o teaser. Não faz sentido. Ninguém... Queima de verba. Queima, velho. É lógico. Mas aqui eu não tenho outro caminho. Eu tenho que trabalhar de forma conceitual. Mas beleza. Você, tem lá o terreno, tem lá uma família. Eu não preciso pôr metragem, já se pressuponho que você explica para o corretor do que se trata. E com isso conseguimos ainda trabalhar e virou um mercado... foi o terceiro maior mercado do Brasil do ano passado. Impressionante. Caramba. São Paulo vendeu 44 bilhões, Rio de Janeiro 8 ou 9 bilhões, Goiânia vendeu os próximos a 6 bilhões. Incrível, hein? Mais que Porto Alegre, Brasília. Nesse volume de gente que você está falando, você ainda estava com a Chancela Lopes. Estava. Chegou a ter quantas pessoas a equipe aqui naquele começo? Chegamos, acho que 200. Nossa, ficou Mas as empresas então, eram pequenas, cara, não eram empresas como é hoje, né? A Goiânia se tornou uma evidência hoje em dia, né? Mas tem histórias. Uma vez eu fui... Uma história dessa de perrengue, né? Que eu até fiz uma... Na época eu representava o mercado imobiliário em São Paulo, fazia as palestras para a FIABS, para essas grandes... Eu fiz algumas, né? E aí eu tinha muito desses números, uma coisa que eu sempre gostei muito de estudar nacionalmente, tem até hoje. E aí a Anshan ia fazer uma palestra aqui em Goiânia e chamou... eu não podia me furtar aí, né? Chamou o Wilson Amaral, que era o presidente da Gafisa na época, ele, por alguma razão, eu não lembro se ele estava doente, não veio. A Anshan, alguém me indicou, ela me ligou, veio fazer essa... Tinha acabado de chegar na cidade. Falei, cara, pegar uma palestra, o tema era comportamento das capitais com a entrada de empresas de capital aberto ou de outros players. Estava o Paulinho, estava o Fernando Maia, que tinha feito essa parceria com a... Virada era AMB, Brascan, virou Brookfield, então ele também estava vivendo esse momento de empresas de capital aberto. Aí me chamaram, né, cara? O tema era esse, eu ia ser o primeiro palestrante. Veio uma pessoa para mim, uma fila enorme para entrar de gente, todos os incorporadores. Falei, eu vou, né? Pensei, eu vou ter que ir, não posso deixar de... eu tenho que assumir essa responsabilidade, né? Essa família já depressiva, querendo voltar, todo mundo puto comigo. A Luísa, 14 anos, festa Já de tinha 15. vindo todo mundo? Tinha vindo, eu estava morando numa aldeia, fiz uma cagada nessa época. Eu achando que comprei a moto para o Pedro, o cachorro para a Ana Luísa, depois fiquei eu com aquele cachorro, para eles se motivar. Mas eu afastei eles, não que eu amo a aldeia, mas ao invés de eu ajudar, eu acabei piorando. Então estava uma puta que eu com a minha cabeça montando a loja, montei a Belisquet. Cagada monstra, né, cara? Não, mas era bom, hein, meu? Mas enfim. Aí eu Talvez como negócio não fosse assertivo, mas era bom. Não, cara, até como como network, depois eu te falo, foi, né? Mas resumindo, aí eu estou indo nessa palestra, o cara me vira e fala assim, cara, que você pegar o microfone, metade dessa sala vai virar as costas e vai embora para você. Você tá brincando. Porque nós não queremos vocês aqui. Cara, eu tinha 40 e poucos anos, né? Virei, falei, olha, amigo, deixa eu te falar um negócio, cara, não, como pessoa... Faça isso para ninguém mais não, cara. Isso aí, você não sabe a minha história. Estou com a minha família inteira aí. Eu vim para morar. Eu tô debruçado. Não fala isso aí não. Que você vai te falar, eu vou pro banheiro, vou vomitar, vou passar mal. Você tá, cara. Mas eu estou preparado. Eu me preparei para essa. Eu vou fazer essa empresa acontecer aqui. As coisas vão acontecer. Não tem problema não. Meu futuro aqui vai. Obrigado pelo toque. Aí, óbvio, né? Passei mal, puta, a galera chegando, eu fiquei com aquilo na cabeça. O cara quis desestabilizar. Vou fazer o quê, né? Peguei o microfone, rapaz. Eu comecei... Bom dia, né? Era bem cedinho. Falei, bom dia, eu
Antes de começar, li a pauta, né? Que era a entrada de capital. Falei, ó, antes de começar, eu não duvido nada que metade dessa sala queira levantar e ir embora por retaliação, que seria, na minha opinião, uma infantilidade, mas pode vir a acontecer. Aí os incorporadores, que nessa eu já tinha conversado, não sobre isso, né? Mas que queriam uma concorrência, porque era um monopólio na época, né? Da Adão aqui, só tinha ela. Rapaz, a hora que eu já tinha uns 30 de pé, já sentou rapidinho uns 25, ficou uns 4 ainda, que levantaram e foram embora. E nesse dia em diante, as coisas foram acontecendo. Aí o Zé Humberto me chamou no plantão do Varandas, velho. Me chamou, falou, cara, você não quer ser meu sócio? Eu já estava meio saindo da Lopes, já estava naquela crise, as empresas retornando às suas principais capitais. Depois ela veio, está super bem aí com o Sereno. Teve muita gente que veio, né, naquela época e voltou depois, né? Multiplayers, né? No Brasil inteiro isso. Goiânia não contaminou, né? E aí ele me chamou e a história é essa. Aí nós montamos... Foi assim que você começou na Urbs? Do zero, sem assinando 2010? nada. 2010, cara. E aí surgiu a Urbs RT. Começou onde você trabalhou, lá naquela salinha na Sul. É mesmo? Começou lá. Urbs RT. Urbs RT, uma empresa que já nasce grande e junta grandes parceiros. Eu lembro quando eu conheci o Pedro, cara, tinha um jingle legal. Quando eu conheci o Pedro, né, através do Matheus, e eu, assim, muito humilde, né? Você sabe minha história e tal, e aí eu... Mas ele também, né? Ele também, né? O não, Pedro, todos, não, mas eu falo assim, quando você vem de uma base muito simples, você se espanta, né? Impressiona fácil, né? Pode ser. E aí o Matheus falou, não, eu tô namorando com a menina e tal, vamos lá conhecer. E eu conversando com foi a Ana. Que legal, o que seu pai faz? Não, meu pai, ele tem uma imobiliária. E eu tava, acho que já na My Broker, cara. E aí eu falei, qual que é a imobiliária? Não, a Urbs RT. Eu falei, o quê? Seu pai é dono da Urbs RT? É o RT. Aí ela falou, é o RT. Eu falei, nossa, que legal, legal demais. Sabia. E aí, foi até a primeira vez que eu fui lá, quando vocês moravam naquela cobertura do setor Bueno. Puta, que maravilha, eu adorava aquela cobertura. Era muito legal, tinha um forno de pizza, e você foi fazer uma pizzinha e eu fui Peguei embora. A faca pra quebrar o gelo. Falei, porra, Matheus, seu sogro é massa demais, cara. E ele fez pizza pra gente, achei muito legal naquela época. E começou em 2010, então, cara. Então foi 2010. Muito próximo do que eu fui pra Urbs. Foi muito próximo. E vocês começam já com foco em lançamento. 2 anos depois já montei, a gente trouxe o Salazar na época. Foi o primeiro, né, que foi pra Private, foi o Salazar. Foi. Mas antes dele até a gente testou trabalharam algumas pessoas, a gente já montou a Urbs Private. Com o mesmo foco, porque o mercado secundário aqui não fazia sentido trabalhar ele. Até hoje, para mim, não faz sentido. A Private, então, foi criada pensando em lançamento? Não, cara, no mercado secundário. Posicionamento no mercado secundário. Então tá. E tinha tudo a ver, porque Goiânia, o mercado primário, mal tinha adensado os bairros nobres. Na minha época do lançamento, tinha pouquíssimo coisa de mercado de alto padrão. Nós lançamos Parque Amazônia, Aparecida, realmente, Zona Norte, tudo que você imagina. Essa onda virou uma onda de uns 15, 20 anos para cá, que aí começou. Nós estamos numa cidade que o mercado está... Nós estamos vendo essa cidade nascer, cara. Tão nova, né? Muito nova. Maravilhoso. Muito nova. A gente nem começou o jogo ainda, né? E aí não fazia sentido se posicionar no mercado secundário ou no médio. Até hoje eu acho que não faz sentido. Não que não estou desmerecendo. Aliás, ao contrário, a base da pirâmide. Mas não tem, cara. O mercado secundário olha que bonito você poder trabalhar o mercado de... Estou falando usados, eu não gosto dessa palavra, por isso que eu falo secundário, né? Porque terceiros eu também não gosto muito da palavra, né? Enfim, mas você pode trabalhar produtos de 15 anos, de 20 anos para cá, que você tem todas as informações, porque de alguma forma nós participamos do lançamento, você também. Você então sabe por quanto lançou, por quanto muito vendeu, rico, não? E tem dados, você tem boas informações, você tem imagens. São Paulo, você põe 4 placas de imobiliária na frente do empreendimento, é uma loucura, tanto que a Lopes Private veio para implantar um modelo de exclusividade. O intuito era esse? A gente não acredita mesmo a Urbs hoje, ninguém acredita em modelo que não seja através de exclusividade, né? É muito ruim para o imóvel não ser exclusivo. Eu acho que é pior, né, cara? Pior para o dono do imóvel. É pior. E outro, o mercado é aberto, você faz parceria, mas imagina. E São Paulo tem um problema sério ainda de segurança, cara. Pois é.
Imagina. Por que não vinga, cara, em São Paulo essa questão? Você fala com profissionais de São Paulo, eles falam, não, é impossível pegar. Não É porque não sabe. A Remax tem Demais, admiro o trabalho, inclusive, o trabalhado. formato de trabalho. A Lopes começou, na época, a gente trabalhava nesse modelo de gestão, né? E a Remax, ela retomou esse modelo e tem feito, não tem porquê, né? Ainda mais num mercado bagunçado, é aí que você tem uma boa oportunidade. É muito fácil, né? Fácil não é, mas você tem que trabalhar, né, cara? Você tem que ter uma linha de argumentação coerente. Os caras querem exclusividade, não dão porra nenhuma em troca, quer ter volume, aí não resolve. Você tem que... Tem corretor que nem pede, cara. Eu fico vendo, né? Os caras chegam e nem pedem. Quando pedem, não tem processo. Ah, não, eu quero exclusividade. Tá, mas por quê? A exclusividade pressupõe você estar atendendo alguém, né? Essa que é a diferença, né? Mas, enfim, tinha uma dica boa, que era o cara... Falava, olha, você sabe, deixa eu te explicar como é que explica. Não sou nem eu que fiz esse sistema aqui. O sistema é o seguinte, vai aparecer um comprador, eles vão entrar no bairro lá, vão aparecer todos os imóveis que me pagam 6% com exclusividade, depois todos os imóveis que pagam 5% com exclusividade, depois todos que pagam 5%, abaixo disso a gente nem trabalha, depois vai entrar os imóveis que não... Aí vai entrar uma lista, que a gente chama até de lista, porque a empresa tem que trabalhar para quem nos contrata. Aí é capaz de ser o imóvel, o cara vai procurar, não Nem vai aparecer. achar, nem aparecer. Então, como é que vai trabalhar para alguém que não te contrata, né? Mas, enfim, isso aí eu acho que falta um pouco de querer mesmo, não é nem de princípio, de metodologia, do que a pessoa quer. É educativo, cara. É um É. trabalho educativo, né? O corretor, às vezes, ou não quer ou não sabe também, no fim das Mas contas. é isso. E como é que foi o começo de Urbs, cara? Cara, foi como todo começo começamos praticamente do zero, né? Tinha uma equipe, o Zé tinha uma equipe que mais focada para dentro, né, das coisas da parceria. O Zé Humberto sempre foi com muita vontade de fazer as coisas também. O cara é um cara espetacular, né? E deu muita sorte. Nós nunca discutimos, nunca brigamos. A entrada do Leandro Scheyer também na sequência foi muito bacana, muito rápido. Ele entrou acho que 3 anos depois que a gente já tinha montado a Urbs RT, né? E foi uma parceria perfeita, assim, impressionante como casou, né? E, claro, tinha que abrir mercado, né? Porque as pessoas não têm esse reconhecimento. Todo mundo reconhecia como empresa antiga na cidade. A marca já era muito forte. Era uma marca antiga, trazia todos esses valores que até hoje a gente traz, né? Todo mundo percebe esses valores claramente na Urbs. A Urbs briga muito por esses valores. Mas não tinha o reconhecimento nesse mercado de venda, de lançamento. Né? E aí você começou a construir a equipe do zero lá na época? Do zero. Você teve muita dificuldade de formação de equipe aqui em Goiânia? Captar boas pessoas? Eu não tive, não, mas eu não vou dizer que hoje não tenha. Não é, talvez era uma época diferente, né? Mas eu sempre fui muito próximo, né? Salão de vendas. O Zé Humberto também estava muito perto, muito próximo. Ele, na verdade, a minha parte estava até muito mais ligado ao incorporador, mas na medida em que eu tinha o produto, a gente tinha as pessoas, porque hoje o mercado abriu muito. Quando nós montamos a empresa, como eu passava da consultoria para os incorporadores, hoje eles cresceram. Você pega a maioria dos incorporadores tem um diretor comercial, diretor de marketing, desses grandes players, né? Na minha época não tinha. Então eu meio que fazia esse papel, como faço até hoje, para incorporadores menores. E aí eu tendo o produto na mão, o que é o principal ativo de uma imobiliária de lançamento? É o lançamento. Hoje isso ainda funciona, mas menos, né? Aí a gente teve que se reinventar por algumas vezes, né? Hoje todos os nossos escritórios é um ecossistema comercial, é o que você me mostrou. Você tem um escritório maravilhoso, bacana, agradável, tem uma energia boa, é isso. Então a gente conseguiu se superar e crescemos, né? Estamos com 11 agências. Fala como é que está o grupo Urbs hoje. Eu sei que são várias agências, cada um especializado em algo. Como é que está a estrutura hoje, Nós montamos um modelo de negócio diferente, né? Eu não acredito muito no modelo tradicional, a palavra franquia, né? Aí eu sempre defendia a sociedade, sempre, né? Como executivo, eu sentia muita falta de, por que o cara sai da empresa, etc. E aí a gente abriu um percentual da empresa, 20% da empresa, e a gente agregou uma série de sócios. A diferença é que cada empresa tem sua personalidade. Não é uma coisa, eu não acredito muito nesse modelo. O cara você tem que mudar a cor da empresa, tem que ter a cor da
Tem que ter Eu percebi isso, inclusive. Cada uma das unidades tem o seu nome. E as mais do que? Tem a sua personalidade. Como é que se o cara, você vai pegar um cara de venda, se tudo que eu defendi minha vida inteira é autenticidade, o cara de venda, a empresa tem a cara dele, ele tem que se sentir, ele quer montar a empresa dele, porque é um sonho dele, e eu vou exigir. Nós temos uma métrica, alguns princípios são os mesmos, os valores são os mesmos, o modelo de negócio é o mesmo, o escritório tem que trazer vida, tem que ser alegre, tem que trazer ambiente. Tudo que pode trazer energia a gente muda no ambiente do escritório, mas não necessariamente ter a mesma cara, né? E aí, então, cada sócio tem a liberdade da gestão como ele acredita, né? O Juliano, você conhece bem, tem a cara dele, muito do Juliano, tem o modelo dele, que é completamente diferente do Leonardo, que é completamente diferente do Gustavo, que é diferente do Edmilson, mas são pessoas que têm os mesmos valores. E aí a gente faz essa gestão, né? Qual que é o tamanho do grupo hoje? Você até falou, são 11 unidades? São 11 unidades. Vocês têm uma marca matriz que é a própria Urbs? A Urbs, ela puxa, tanto que a gente, quando saiu de Urbs RT, tirando a vaidade, né? Porque, claro, que tinha meu nome na marca, cara, do caralho. Você sentiu? Não, cara, eu sabia que não tinha porquê. Eu participei, nós levantamos essa bandeira, fizemos um branding, fazia sentido aquele Urbs RT. Ficou muito bom o rebranding que vocês fizeram de mudança. Saía Saía aquela cor azul, o preto com branco ficou top. E não fazia sentido, ninguém sabia. Então, é claro que você tem aqueles momentos de vaidade, mas isso nunca se sobrepôs ao que é melhor para a empresa, né? E sem dúvida nenhuma, a Urbis ficou leve, ficou uma marca atual. Tá muito bonito. E aí as pessoas, cada sócio tem a liberdade de escolher o que representa, né? Então, aí vocês têm essa marca mãe que é a Urbis, que é você, o Leandro... o Leandro, a Angelina e o Zé Humberto. E o Zé Humberto, essa é a marca mãe. Aí dessa marca saem novas unidades com novos sócios. Com novos sócios. E esses sócios têm premissas que eles nascem, eles expandem a operação. E me conta até como é que é a escolha dessas pessoas. É alguém que tem que estar lá dentro já? Como é que é a escolha para uma nova unidade? Não necessariamente, né? Mas a prioridade que sim, que já tem... Elas foram surgindo, cara. Se você perguntar, a gente não foi atrás dessa expansão, nunca foi atrás. Puta, agora precisamos ir atrás de um sócio para criar isso. As coisas foram naturais. Juliano é um exemplo, que estava saindo da Adão, fui eu que chamei ele e propus para ele. O Edmilson, quando veio até nós também, ele estava saindo da coordenação da Euroamérica, é um cara que eu já conhecia, era uma oportunidade que a gente tinha para chamar. O Pedro, formado dentro de casa totalmente. Aí aquela galera que estava com a gente, Gustavo, Andreoli, Léo, o Guilherme, o próprio Jonathan, né? São pessoas que... O Pedro, as pessoas podem não saber, mas o Pedro foi campeão como corretor, campeão como gerente de todas as empresas. O crescimento do Pedro é e foi muito dele, legal, cara. né? Ele carregava um fardo, né? Por mais que eu mesmo não... Ele está desde a secretaria, mas ele carregava. Como é que é trabalhar com seu filho e virar sócio? Não, eu tenho um puto orgulho, né? Óbvio, né? Mas eu sempre separei muito bem, né? Até para ele não... Primeiro que se ele crescesse, ele ia se fuder, crescer baseado nisso, porque eu não ia... Eu ia rifar o cara. Eu preferia que trabalhasse em outro lugar. Não dá para você não dá para você defender alguns valores e dentro de casa você dá uma coxambrada, cara, entendeu? Mas ele nunca precisei ter essa conversa com ele. Ele sempre se ligou muito nisso, né? Sem eu precisar ter essa conversa com essa franqueza. Ele sacou, desde cedo ele sacou isso e quis ter a tua identidade própria, né? Que de fato ele teve. As pessoas não reconhecem ele como, ele é o filho do Ricardo. Nem lembram, aliás, que a maioria das pessoas nem lembram, né? Ele que carregou isso. Ele conquistou por muito mérito, acompanhando assim, um pouco, né? E até pior, porque como pai você acaba até sendo injusto. Talvez eu pudesse dar algumas oportunidades até mais cedo, porque ele já estava bem, mas eu deixei a coisa ir fluindo mesmo. Foi um processo natural da empresa reconhecer ele, né? Não que eu não fiz esse reconhecimento sozinho, foi um processo da empresa. Eu vi que vocês anunciaram agora uma possibilidade de expansão até nacional. A gente está negociando algumas praças. Como já. É que está? O que é a ideia desse projeto? Cara, a gente
percebeu no Brasil, Goiânia, vamos falar a verdade, ela navegou diferente, né? Em todas as áreas, né? Em todas as áreas que eu falo ligadas na sua área, além da corretagem, do que você está criando na agência, na tua área de cursos e treinamentos. Você vê que eu visitei muita imobiliária e honestamente percebi uma energia. Não foi fácil, cara, para São Paulo, por exemplo, encarar um quinto andar, uma loft, sem esses caras saberem onde eles queriam chegar. E aí, ora pagavam salário para corretor, ora não pagavam, ora faziam um investimento milionário, você não conseguia competir com os caras. Imagino que tenha sido São Paulo. E hoje você vê que não é bem assim o jogo, né, cara? Essas empresas... Vão sofrer. O nosso modelo, de repente, ele se mostrou um modelo tradicional, do seu ponto de vista não de negócio, né? Mas ele se mostrou que é muito difícil você querer sair do básico do mercado imobiliário. Né? Você tem que reinventar um modelo de gestão, o respeito às pessoas, a liberdade para as pessoas, diminuir você está preparado para essas mudanças. E aí eu percebi as empresas com energia baixa, cara. Parece subjetivo o que eu estou te falando, mas empresa de venda, eu não senti as empresas alegres. Sem ter vida e tal. Puta, eu não senti, cara. Ficou com essa conversa dos escritórios. Você roda os nossos escritórios, não é que ele está lotado, mas ele está sempre... Eu acredito nesse ecossistema, sabe? Do cara estar lá dentro, lá surgir negócio. É um modelo, cara. Vai ter sempre alguns modelos. O nosso, ele se mostrou muito vencedor. E se tornou meio que um benchmark. O Zé Humberto também participa de muita associação de imobiliárias. Tem a HAL, que é de cada estado tem uma imobiliária, ele participa. E as pessoas reconhecem a Urbis nacionalmente, mais do que eu imaginava. Legal isso. Vocês nomearam alguém para ser essa cara, a pessoa que está indo? A gente está... Estou eu, Zé Humberto, o próprio Leandro, Ana Cláudia. A gente está começando não queremos fazer nada também, abrir por abrir loja, ou crescer por crescer. Tem que ser bem rentável, o modelo tem que ser cartesiano mesmo para dar resultado. Senão, para que vai? Eu estive conversando com um sócio aqui de Goiânia, de imobiliárias, e não vou falar o nome porque não faz sentido. Mas ele falou, Lucas, me deu muita vontade de meter o louco e fazer um monte de loja, principalmente nesses 2, 3 últimos anos, que foi uma loucura mesmo, né? Mas aí ele com um sócio majoritário dele, muito mais sábio, muito mais antigo, ele falou, fulano, eu já passei por essa situação aí. Quer abrir? Vamos abrir, tem capital, vamos para cima. Mas fechar depois é difícil, viu? Não, você tem que ter... A mesma alegria que você tem para abrir depois para fechar, você não está entendendo como é que é, não. E aí ele segurou nesse sentido. Você tem que ter as pessoas, né? Eu acho que o principal, na verdade, são as pessoas. Né? Sem as pessoas não faz sentido, né? Se abrir para depois ir atrás. Eu vejo que faça sentido isso, mas tá bem legal. Nós estamos num momento muito bom da empresa. Dentro do grupo hoje, como é que está sendo o papel do Ricardo? Você tem... A empresa mudou muito depois que eu saí, inclusive. Eu faço os rituais de gestão, esse relacionamento com a parte de revenda, o Leandro está mais próximo, a parte de lançamento sou eu que estou mais próximo, parte de operação, sistema, tecnologia, o Zé, o financeiro, a Angelina. E todos os rituais de gestão eu faço, todos esses rituais. Ainda estou muito presente com os incorporadores, a estratégia de lançamento, das empresas de lançamento. A gente é muito presente, né? Nós nunca... nosso posicionamento é de conselheiro, mas a gente é um executivo conselheiro. Legal. Bem divididinho, tá? Roda legal. Isso é bacana. E nesses últimos... Assim, eu fiquei até um pouco espantado, porque eu fiquei o tempo na Prudential, eu volto para o mercado. O mercado eu não percebi mudança nele, nenhuma brusca no formato dele, mas a nível de resultado foi muito agressivo, né? Os 2, 3 últimos anos. Acho que a gente pôde perceber isso, você está no mercado ou não e tal. Você vê o mercado caminhando como agora? Cara, eu vejo ele... Esse ano, próximo ano e tudo. Ele, apesar de ter sido agressivo, se você estudar as premissas né, do mercado imobiliário, eu não falo só premissas de bônus demográfico, crescimento da população, que são reais. Né? Isso vai até 2040. Então, de cara, é uma demanda espontânea, natural, que está surgindo. Mas a hora que você olha um pouco para o cenário econômico, você vê as oportunidades são gigantes. Outro dia me perguntaram, tem risco de
de especulação ou bolha imobiliária, né? Zero, mas é assim, sem medo de zero, né? O Brasil, a maioria do brasileiro ou nem terá imóvel ou terá um só, infelizmente, né? Não é bonito falar isso, mas isso demonstra que você tem como é que você pode ter especulação ou bolha num mercado que as pessoas, a população a maioria nem imóvel vai ter, né? O mercado nos últimos biênio teve um custo de construção de 30 e poucos % e o IPCA 20 acumulado. Então, INCC, você tem um descasamento, cara, que não tem chance do mercado não valorizar. Honestamente, você pode olhar o retrato de vez em quando e falar, puta, mas teve uma super oferta de comercial, vai ter de... Mas é retrato, né? Não é o filme. O retrato não pode misturar. O mercado imobiliário é a longo prazo, né? E aí, a hora que você olha para a economia, das classes sociais, o que tem que acontecer é o país crescer. O nosso mercado é uma consequência clara disso. Mas a hora que você olha para a camada da população, nós não trabalhamos, na minha opinião, para mais do que 5%. Tudo que você está vendo não deve representar 7% da população que está consumindo tudo que você está vendo. O déficit habitacional é gigantesco. Não é nem o déficit, cara. Eu digo pela pirâmide. Nós não saímos ainda do AA e a B. Se você nunca ouviu em Goiânia uma história como eu estou vendo hoje, a fotografia de 80% do estoque, 80% do estoque atende a menos do que 10% da população. 20% do estoque atende a 80% da população. Porque não tem mais... Não tem mais produto para classe média econômica, porque achatou muito, né? Então, o Brasil tem que melhorar a renda. Melhorando a renda, isso volta com tudo. Nós nem começamos a adensar. Eu vi acontecer, eu vi nascer Itaém, Bibi, vi nascer Campo Belo, vi nascer Água Espraiada, vi nascer Vila Olímpia, eu vi nascer a Faria Lima, a nova Faria Lima, tirando os caras da Paulista para levar para a Faria Lima. E sempre era essa discussão em São Paulo. Pô, mas está aqui, e aí, está lotado. Puf, nasceu um novo bairro. Nós nem saímos ainda do... O que acontece em Goiânia é que ele tem... Não tem estoque. O estoque nosso é menos do que um ano. Menos de um ano de lançamento. Né? Tem 10 mil unidades em estoque. Sendo que se eu tirar o Minha Casa Minha Vida, vai para umas 7.500. Lança 10 mil unidades por ano e vende 10 mil. Então, você tem menos de um ano, né? E você tem uma concentração de alto padrão, porque a cidade é jovem. E todo mundo lança, parece a mesma coisa. Aí o cliente tem que entender assim, o cliente me pergunta, eu explico tudo isso e falo assim, cara, aproveita que você ainda está tendo a chance de escolher, mas não entenda que isso vai baratear ou que vai cair o preço, que você está tendo... eu tenho várias ofertas. Você tem, porque o mercado está se fazendo... Nós estamos uma criança, nós estamos nascendo, né? É muito novo. É novo, cara. Então, os bairros estão se adensando. Então, se você perguntar para mim, eu acho que vai ter uma estabilidade no médio alto, que já é do caralho, que é muito perigoso leitura de... Se cortar eu falando isso, que é o que eu vejo na imprensa, estabilidade parece um nome que puxa para baixo. Cara, instabilidade no patamar... Vendeu 206 bilhões de SBPE, o Brasil. Continua vendendo o mesmo Brasil. Tanto, é muito, cara. 2021 vendeu, 2022 foram 180 bilhões no Brasil de SBPE. Se você pegar 2019 e 2018, 50, 40. Então foram 2 anos no Brasil inteiro do pico. Se a gente estabilizar no pico, tá muito bom, cara. E esse ano nós estamos muito acima do ano passado, para você ter uma ideia. Eu vi notícias de todos vocês que são os grandes players, que todo mundo bateu recorde. Foi muito agressivo, né? Lançou mas tudo no alto padrão, né? Lançou tudo no alto padrão. Esses comerciais, produto para investidor, foi embora. Aí, se você pegar... O que eu acho que vai crescer é o médio econômico, mas eu acho que ele cresce a partir do primeiro semestre, segundo semestre do ano que vem. Aí ele volta, então você vai ter essa estabilidade e volta com tudo. Não tem como, cara. A população jovem está... Onde é que esse cara vai morar? Ele quer morar, ele quer construir. Crédito deve dar uma... Nós não vivemos uma inflação de consumo. A gente vive uma inflação não, uma taxa de juros preocupado com a inflação por conta do consumo. A gente tem uma taxa de juros preocupado com
uma política de governo que garanta minimamente uma segurança nas despesas, né? Eu tive com o Bruno Lessa aqui, não sei se você conhece ele, é um cara do marketing imobiliário muito bom, ele tem best-seller do mercado e tal, um cara bom. Ele teve aqui no escritório semana passada, ele falou que em Vitória teve uma loucura de precificação, né? Vitória estava bem próximo de Goiânia. Porque ela era uma das mais baixas também. E aí explodiu e hoje eu acho que é a segunda ou terceira capital mais cara do Brasil. Ele falou, Lucas, pode aguardar que vai acontecer a mesma coisa com Goiânia. Já está, né? Mas a única diferença que eu falo é porque Vitória ainda teve um mercado industrial que sofreu também. Que Goiânia, eu dei o exemplo do restaurante, porque você vai nos restaurantes tudo lotado. Mercado executivo puxa renda. Turismo hospitalar, que é o Einstein, TGCor, agora Trinos, né? Você começa a ver um movimento de mercado executivo que puxa a renda. Então a renda vai fazer com que esse preço vai explodir. E a pressão por o aumento que teve dos insumos, que não repassou a totalidade, né? Que é outra coisa, você tem uma migração de gente de fora. Nesses bairros nobres, o cara, você quer comprar, veio gente de fora, quando eu vim para cá, você vai crescendo, tornou executivo, abrir empresa, o que você quer morar onde? Você quer morar no Marista, no Jardim Goiás, no Bueno. Cara, você quer morar, aí desse você ainda prioriza. Frente a parque. Cara, não tem mais oferta. Realmente. É escassez e o preço sobe. E aí ele começa a densar outros setores. Adensa outros setores por médio econômico, depois que lotar, eu vou lá e a gente lança uma torre de 100 metros, daí daqui a um ano lança uma de 120. O Alto do Bueno foi isso. O Alto do Bueno estava sempre com produto de dois dormitórios. Está nessa outra fase agora. 2, 3 dormitórios. 100, 200 Aí metros. Fomos lá, lançamos Sky, 150, IBM. 153. Aí, daí ocupou de novo nos 2 metros, 2 dormitórios. Eu tinha, na época, o terreno do Cora, né? Do Cora. Que até tinha sido lançado. Eu vendi lá no lançamento. Como tinha sido lançado como Flowers, até a gente mudou. Falei, vamos fazer mete aqui 4 suítes nessa porra. Porque a gente acha que todo cara quer morar em frente a parque, frente à praça, ou nos bairros já considerados mais nobres. Não, cara. Médico, eu mesmo. Eu queria era morar em um bom apartamento, não necessariamente. Eu não queria pagar o preço desses bairros. Cada um tem a sua metodologia, né? Eu queria aproveitar ainda uma oportunidade. Então, como eu tinha certeza que tinha muita gente. Derreteu com a hora de vender na época. Eu lembro, muito vendeu bem demais. Então, aí planta agora, boa demais, né? Absurda a planta lá. Olha a Opus aí com o Telure. Os 200 metros não tem para quem quer. Esse nido agora parece que o nido já ele fez 2 de 200 e 150, 2, né? Um de 200 e um de 150, 2 prédios. Fez o giro, porque ele aproveitou. Bem bonito, por sinal, né, cara? Nossa, bonito. Criou o parque, ele foi muito inteligente, né? Criou o conceito do parque linear. Aí lançou o giro, agora vai lançar o nido. Então, em resumo da história, é que o mercado, respondendo a sua pergunta, eu tenho muito confiante. Aí você olha o mundo. O que a gente tem esse ano, cara, de pressão? Não tem mais a pandemia, não tem mais Passou a guerra da Ucrânia, passou a discussão do Barba, né? A Barba vai ser presidente, não vai ser presidente? Porra, é ele o presidente, já foi. Que pressão que a gente tem? Não tem nenhum ponto. Todos os anos a gente abre pessimista, todos. Desde 2021 o mercado abriu pessimista, explodiu. 2022 mesma coisa. Não vai ser diferente em 2023, cara. E todos eles, eu fiz questão de levantar os índices de projeção de inflação, de projeção de que você tinha de crescimento do PIB. Todos, era meio, virou 3. A inflação era 8, virou 6. Todos a gente virou para melhor. Legal, muito bom, cara. Então, os Estados Unidos está sofrendo porque ele está com excesso de consumo, que tem que estar subindo os juros porque tem que brecar o consumo para não ter inflação. O problema é a inflação, né? Mas o mercado imobiliário lá representa 80% do crédito. A hora que ele subiu os juros, travou o mercado imobiliário, diminuiu da força que tem o mercado lá. Aqui não tem isso ainda. Está longe disso, inclusive, ainda. Entrou muito corretor novo, Ricardo. Cara, dá para ficar aqui conversando o dia inteiro, mas vou até caminhar aqui. Tá com frio, cara? Não, de boa. Entrou muito corretor novo nesse período curto aí de 2, 3 anos, velho. E aí isso é perceptível porque tinha passado lá atrás a mesma coisa, entra muita gente, qualidade de atendimento cai, depois limpa e volta, enfim, é meio que cíclico esse negócio. Mas a concorrência ela tende sempre a aumentar, porque entra gente boa fica e vende bem, isso vai indo.
que você acha que um corretor novo, cara, alguém que está começando, ou até aquele cara mais antigo que está precisando reciclar, esse profissional precisa ter de bom para destacar no mercado, para ele ser diferente, não ser mais do mesmo? O marketing ele trouxe acessibilidade para todo o corretor, né? Então o corretor, eu vi uma pessoa falando, o corretor hoje sozinho ele quase que concorre com a imobiliária, porque todo mundo vê, né? Mas na hora da mesa, na hora da negociação, na hora do atendimento, o que esse cara tem que ter de diferente para se destacar? Cara, eu vou te falar, conversa de voa já, né? Mas essa é até uma postura que eu estou tendo lá na Urbis, né? Estou me dedicando agora eu estou dizendo, eu fui estudar, eu me sinto uma pessoa de sucesso, porque primeiro que sucesso para uns é diferente do que para outros. O meu sucesso era atingir a minha meta, que era encaminhar meus filhos, não era ter um helicóptero, ter isso, era meu, né? Eu criei outro e fiz isso também porque eu queria, e vou fazer ainda, eu vou até os 60. Dos 60 eu quero, dos 60 aos 70, viajar, curtir a vida. Legal. Então foi então para isso eu preciso encaminhar meus filhos, senão você vai carregar o resto da vida, ficar com isso preocupado, com isso na cabeça, etc. Mas fui estudar, eu tinha obrigação, o que eu vou fazer na URBS que eu possa contribuir no sentido mais, porque até agora eu só fui operacional, porrada, o que eu quero, o que eu posso ajudar, né, a trazer. E eu vou te falar com toda sinceridade, cara, o cara tem que se procurar ser uma pessoa melhor, para ele mesmo, começa por aí. Então ele tem que buscar essa energia dele, tem que resgatar, se ele não tem, ele tem que trabalhar isso. Primeiro ele tem que pôr uma pedra nessa história de passado, de as pessoas ficam muito, eu tive minha infância, isso, aquilo. Use a teu favor, cara. Essa porra não vai levar o cara a lugar nenhum, cara. Você é um estudioso nisso, você vai ver o cérebro, a mente, é um negócio que não vai levar o cara a lugar nenhum. E o mercado imobiliário não dá, cara. Você não vai fechar negócio com quem você não tenha, pelo menos no alto padrão e no médio. No econômico é de um pouco mais que é uma necessidade premente. Você tem que ser uma pessoa disposta, você tem que estar bem, você tem que estar... É a primeira premissa, porque estudar, o cara estuda, ele vai ter conhecimento. Porque eu poderia falar para você, ele tem que conhecer o produto, tem que ser especialista. Podemos falar horas aqui, eu te falo. Tem que ser tudo isso também. Mas ser tudo isso e não ser uma pessoa que minimamente transmite confiança, ela tem que ser autêntica, porque a autenticidade traz o engajamento, cara. O cara que sambare, falso, ou tá tentando foder, no olhar você saca. Você não vê a hora de vazar, irmão. Você não aguenta o cara que se vê... Ou então o cara que nem te olha, tá com cara de ressaca. Não que ele esteja dele, mas a autoestima do cara tem que ser elevada. Não tem jeito, cara. Então ele tem que trabalhar isso. Eu traduzo tudo isso para energia, né? Então, o primeiro passo é esse. Pactua, se eu tenho essa energia ainda porque não trabalhei minha cabeça, porque nunca ninguém me falou isso, eu sou meio cabisbaixo, cara, vai na boa, vai mais leve. Mas repactua o que você quer da tua vida, que é importante também, e muda a energia para você conquistar isso. Cara, é o primeiro conselho que eu daria para a vida das pessoas, sabe? Porque o mercado imobiliário é consequência. Aliás, tudo é consequência. Eu anos ficava olhando os caras pós-graduação, não sei o quê. Eu era formado em hotelaria, até dava um sambare na reunião. Isso é o quê? Sou formado em hotelaria, pós-graduado em hotelaria. Porra nenhuma, fiz 2 semanas de pós-graduação. Mas, cara, era porque aquele mundo era isso que se via nas pessoas. Hoje está todo mundo se lixando para isso. Ninguém pergunta, ninguém está preocupado. Está preocupado quem é o Lu, qual é a sua história de vida, quem são seus filhos, como é essa referência. E as pessoas hoje elas acham que esse mercado não é tão on the job assim, ele é para conhecimento, mas as pessoas prosperam e crescem aquelas que são pessoas bem resolvidas, sinceramente. Ou muda de profissão, cara, vai trabalhar num trabalho que você é formal, que te exige, não te exige esse relacionamento. No nosso, não dá para o cara mal resolvido ou com problema, o cara cabisbaixo, não vai vender, bicho, não acho que ele vai ter sucesso se ele não resolver. Essa dica é boa. E tem poucas pessoas que dão essa dica, que falam. Mas eu acho que é real, cara. Eu estou trabalhando muito isso. Né? Inteligência emocional. Você tem agido muito nessa questão de inteligência emocional com os corretores ali hoje. O grupo está com quantos corretores hoje? Cara, deve dar uns 400. Muita gente, velho. Nossa. Mas a gente não está procurando volume, não. É porque porque cresceu. Mas cada operação tem um cuidado muito grande. São 11 unidades. E tem um cuidado muito grande dessa gestão. A gente já foi a época que a gente tinha
o lançamento ainda você traz gente de fora para formar no mercado imobiliário. Agora, o que eu acho é que nem começou ainda, quem é corretor hoje se dê por... Cara, está perdendo oportunidade, porque a tua concorrência é baixíssima ainda. É muito. Você vai ver como vai entrar gente nesse mercado, gente com qualidade, gente boa, porque o mercado é muito bom, né, cara? Essa semana me procurou uma executiva, Ah, cara, muito que bom. vem com... Assim, mulher já tem um faturamento ali 300 mil ano. E ela me procurou, né, para trabalhar, Lucas, seu formato de trabalho aí, o jeito que você... Legal, faz sentido, né? E aí, depois eu parei para pensar, esse movimento não existia há poucos anos atrás, velho. Uma pessoa que é executiva, tem um alto cargo, fatura bem e ir para o mercado imobiliário. Mas é os Estados Unidos, cara. O broker, os Estados Unidos, o presidente vai na reunião dos brokers anual. É um mercado super respeitado. Muito é um legal. mercado financeiro. Você vê o mercado brasileiro caminhando para isso? Para esse vejo. nível de reconhecimento, de profissionalismo? Eu vejo porque, primeiro, eu acho que o mercado imobiliário, pela primeira vez, eu já enfrentei coisas muito piores, que era o preconceito, que até hoje tem, mas o mercado o tradicional, ele está sofrendo, cara. O jovem não se vê, ele está lá porque ele não está se vendo em outra... Ele nem sabe que existe o mercado imobiliário. Aí entra o nosso trabalho. Ele não sabe. A gente também fala, é difícil o tema, ninguém sabe. Se você for numa faculdade, eu fiz várias palestras, aí eu pergunto, pô, quem é que vai ser corretor aqui? Só se o cara olhar e falar, esse cara tá de brincadeira. Tá? Quem é que vai? Ninguém. Porque o cara não sabe, ele não sabe o que é o mercado imobiliário, o quanto é rico, com o conhecimento que você tem que ter sobre... A gente está com quantos assuntos a gente falou hoje Não, aqui? é absurdo, é muito legal. Cara, você tem que saber. Então, qualquer experiência ela é muito válida para quem quer atuar no mercado imobiliário. Né? E é um tesão de mercado, Pô, né, cara? ele é dinâmico. Agora, as outras dicas eu não vou falar, né? O cara que não for persistente... Básico do básico, né? Não, mas aí, bicho, não estou falando para o cara poder chegar lá, seja onde ele for agir, a não ser que, de novo, que ele queira ser um cara triste, porque ele não mudou o mindset dele, essas coisas. Ele pode até ganhar dinheiro em outras profissões, mas na vida pessoal ele vai continuar sendo uma pessoa, na minha opinião, triste, porque ele não enxergou que a vida é feita de momentos mesmo, cara. Eu tive muito mais perrengue do que não perrengue, mas depois que você descobre que perrengue faz parte da vida, eu, absorvo, penso e administro. Sempre foi assim. Top. Pra gente caminhar pro final, Ricardo, não tem alguma pergunta que eu não fiz que você queria responder? Você perguntou tudo, cara. Tô animado com a pra gente ficar mais tempo. O podcast ele chama Café Cash, né, Ricardo? Quando a gente foi fazer ele, já tem 2 anos e pouco já que a gente tem feito, né? É legal até o start que a gente tá. E aí, nome. Eu falei, cara, agora tá fazendo aí 13 para 14 anos que eu tô na área comercial, né? Antes do mercado imobiliário, prudente e volta e tal. E eu sempre percebi que eu busquei conduzir meus negócios de maneira natural, sabe? Acabei de falar isso aí. Sem venda forçada e tudo. E Louco, né? Você falou da sua frase, né? Eu tenho uma frase que hoje é muito legal, porque eu sou pequenininho, mas tem uma galera... pequenininho? Você tá louco? Tem uma galera do Brasil tá fazendo um puta trabalho. Obrigado. Mas tem uma galera do Brasil que até replica hoje esse filtro, né? Que é assim, eu falo, cafés fecham negócios, né? Porque é natural. Quando a gente está numa mesa de reunião e toma um café e troca uma ideia. Mas atrás disso está o que eu falei da autenticidade. Total. Né? A frase é idêntica, é a mesma coisa. Mas aí chama Café Cash por isso, né? E eu sempre faço essa pergunta para finalizar, cara, que é o quê, cara? Se você pudesse escolher uma pessoa, velho, qualquer uma mesmo, famosa, não famosa, morreu, tá vivo, para tomar um cafezinho de 1 hora para você conectar, quem que você escolheria, cara? Pô, rapaz, você foi foda, hein, cara? Acho que não dá para ser 2? Não, só uma. Não, tem que ser 2. Uma da família, né? Eu vou falar 2. Pode falar. Não, mas é porque são 2 coisas diferentes, cara. Da família que eu falo, se você pensar pelo lado muito espiritual, a Dona Cida. A Dona Cida é a mãe da Roberta, que faleceu quando ela tinha 13 anos. Né? Até tem na chácara um espaço de Dona Cida, onde tem as roseiras, que ela gostava muito de rosa. Lá em São Paulo tinha uma roseira dela, eu que cuidava. E eu não a conheci, né? E assim, tinha... A Roberta perdeu ela muito cedo, e eu sempre tive muita vontade de conversar e conhecer ela. Que legal. Fora desse ambiente, acho que o Churchill, cara. Nossa, incrível. Ninguém nunca falou. Por que ele, velho? Cara, eu sou um cara... Você perguntou de estudo, tudo. Eu gosto muito eu administrei todas as minhas oportunidades de empresa, eu administrei baseado li muito livro de guerra.
1944, sobre o dia D, né? Ele é um puta gestor, né? Cara, o cara é foda. Foi um puta gestor. Tomou decisões assim... Um exemplo, as pessoas viam aquele filme Dunkirk, né? Que é só a fuga da galera. Mas aquilo, quando os alemães, por exemplo, invadiram... Que a França tinha um estado chamado Estado Vic, que era o estado comandado pelos aliados da Alemanha, franceses, que meio que se venderam, se quiseram poder. Então eles eram, não vou dizer puxa-saco, mas um papo curto, é o Estado Vic, né? E eles se entregaram para os alemães. E se os alemães assumissem a frota naquela oportunidade, a frota francesa, eles ganhavam a coisa, tomava uma outra proporção da guerra, né? A gente não sabe nem como é que estava o mundo hoje, porque a marinha francesa é muito forte. Aí o Churchill, a Inglaterra chegou lá para, cara, sai daí, recua, senão, nós vamos ter que, os caras chegando, vou bombardear vocês, bicho, aliado, você é meu amigo, mas entre você e o mundo, eu vou pro mundo. E esse cara mandou bombardear. Até hoje tem essa coisa, Inglaterra e França. Realmente tem. O cara meteu bala. Depois você entra e vê o Churchill bombardeia os navios franceses. E se esse cara não tivesse feito isso, cara, ele matou gente pra caceta, né? Gente do bem. Imagina as famílias que perderam os... Mas, cara, se o Hitler assume aquela frota naquele momento da guerra... Isso é um dos, né, exemplos, né? Mas o cara... Devia ter uma decisão crítica por dia, né? Puta, cara, o cara é foda. Ele, o Eisenhower. O Eisenhower também é um cara... Puta que pariu que foi presidente do Estado. Mas ele era o general na época da Segunda Guerra. Construiu uma cidade fantasma para o Hitler achar que ele ia invadir por ali. Ele invadiu pela Normandia. Ninguém nem sabia. Louco, que estratégico. Livro de guerra te abre muita visão de estratégia, né? Bacana, cara. Incrível. Você é a primeira pessoa que cita cara ele. Que eu pode ter sido um monstro, um filho da puta, sei lá o que ele foi. Mas que ele tomou decisões que mudaram o mundo, tomou. Legal. Fala seu Instagram aí pra galera, onde é que te acham? Acho que é RT Teixeira. RT Teixeira, acho que é isso mesmo. O cara que quer se conectar com a Urbs, quer ir trabalhar lá, ele procura quem? Cara, pode falar com a Ana Cláudia, cada operação nossa tem a área de gente de gestão, pode falar comigo, com qualquer um dos sócios. A gente é uma empresa muito aberta, né? Legal. E, inclusive, para formar novas pessoas, que eu acho que é o mais legal, né? E passou a ser um projeto de vida meu, né? Top. Eu estou muito mais preocupado agora com as pessoas. É o que eu te falei de vô, né? Eu tô vô na minha vida pessoal e você é o avô da empresa. Você é aqueles caras que eu vou bagunçar, vou estar mais ligado com as pessoas. Estou voltando para o salão para estar mais perto das pessoas. Você sempre deu muita vida no salão, isso é importante. Gratidão mais uma vez por ter vindo. Você é uma referência para o mercado como um todo. Que agradeço. Você é uma referência para mim. Sou muito grato por tudo que eu aprendi ali com você. Não só dentro da Urbs, mas fora. Tive o privilégio de estar com você externamente também, dentro da sua casa. Você sempre foi muito educado. Chácara, sempre né? me recebeu muito bem na chácara ou qualquer outro lugar. Então, gratidão ali pelo período, inclusive, que a gente teve. Posta mais conteúdo aí pro povo, cara. Tem tanto cara ruim, mentiroso postando. Não, mas eu fico enchendo o saco dos bons toda vez. Posta mais. Mas tem um cara como você, criando espaço. É verdade, cara. É verdade. Porque isso aí também como tudo na vida, tem que se dedicar, né? Muita gente fala comigo, é outra empresa, é outro negócio. E é uma dedicação, né? Eu sei. Parece quem olha aqui, parece que você está há quantos anos fazendo isso aqui? Cara, tá entrando no terceiro ano, né, Patrick? Terceiro ano, cara. Então, e o crescimento da internet, ele é um negócio que ele é explosivo, mas ele demora a isso acontecer. Então ele vai indo muito pequenininho, a gente vai acompanhando esse crescimento. Mas você foi sempre muito persistente. Demais. Não só dá errado se desistir. Eu não é por uma questão de... Até porque eu acho que as pessoas que querem... Você está numa posição... Você tem a obrigação de dar a cara para bater, não foi? Eu nunca me furtei a isso. Mas eu acabei não seguindo essa linha aí, mas estou de boa. Mas dentro de casa você está fazendo isso. Mas eu quero que o Pedro siga, cara. Ele está jovem. E ele é bom. Já falei isso para ele. Ele é bom, inclusive. Ele tem resultado. De você também. Que isso, eu gosto demais do Pedro. Dá essa força para ele. Isso é top. Obrigado por vir. Galera, mais um Café Cash. Agradeço a companhia de todos. Está no YouTube, está no Spotify. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever.
Você que não é aluno da Catena, você que é corretor e assistiu até o final essa aula aí do Ricardo, a Catena é uma escola para corretores que tem aulas ao vivo, tem cursos com professores convidados, tem uma série de coisas com valor extremamente acessível. Clique aí embaixo no link. Tamo junto e até o próximo episódio.